noite a todos. É com alegria que estamos hoje reunidos nessa noite fria, mas o coração quente, né? Vamos esquentar nossos corações. E hoje a nossa reflexão da noite, o tema é ultrapassando as tempestades da vida, que são muitas, hein? Ponha tempestades aí em nossas vidas. Muito bem, então, nós vivemos em um tempo de incertezas, medos, ansiedades. 3 anos, né? Nessa incerteza. 3 anos que nós estamos num momento assim global dessa pandemia, desses conflitos políticos, nessa aceleração histórica dessas transformações sociais. Quantas transformações sociais nós estamos passando? Muitas. E isso tudo gera o quê? Uma epidemia global. Estamos falando no planeta de incertezas, medos, ansiedades, síndrome de pânico e suicídios. A Organização Mundial de Saúde nos deu, menos de um ano, um índice altíssimo de suicídio, gente. E aí a gente se depara com o nosso emocional fragilizado. O nosso emocional que diariamente nós só temos o mínimo de equilíbrio emocional, porque mexe com todos nós. Tudo isso que aconteceu, nós ainda estamos processando em nossas vidas. Então, hoje, nós vamos recorrer à fonte máter da nossa bússola, que nos ajuda na nossa caminhada aqui na Terra, que é o Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre uma história narrada pelos 3 evangelistas, né? Marcos, Mateus e Lucas, que eles vão nos mostrar nessa passagem um simbolismo, um significado assim maravilhoso para nós refletirmos hoje. E ao mesmo tempo que é profundo e vai mexer com cada um de nós, ele nos dá também um alento, uma esperança em tempos de tantas incertezas que a gente passa. Então nós vamos ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Jesus acalma as tempestades. Lembrando que nesse dia Jesus havia curado muita gente, curado a sogra de Pedro, curado um servo do centurião que com tanta fé falou para Jesus: não, Jesus, daqui mesmo tu já podes dizer que ele está curado e não precisas nem ir lá na minha casa. Jesus tinha expulsado vários demônios e era um dia realmente bastante cansativo. Fez muitos milagres nesse dia. Então aqui vamos ler o Evangelho, tá? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Deixando a multidão, eles levaram Jesus até o barco, assim como outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as fortes ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água.
Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento aquietou-se e fez-se completa bonança. E Jesus pergunta aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não tens fé? Eles estavam apavorados, mas maravilhados. E perguntavam-se uns aos outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhes obedecem? Olha aí, quem é este homem? Muito bem. Vamos puxar agora, desenrolar esse evangelho, o Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia era um grande lago. Ele tinha 25 quilômetros de extensão por 14 quilômetros de largura e ficava abaixo do mar uns 200 metros do nível do mar, rodeado de montanhas, obviamente, que Jesus conhecia essa parte climática, né? E ele, o gelo das montanhas com a quentura deste lago, que no verão chegava a 30 graus a água, quando tinha esse gelo com o ar quente, provocavam tempestades e ondas enormes, repentinas. Nós não tínhamos, né, esse nosso aplicativo, né, do clima, que às vezes para que erro também, né? Como erro aí? Vai ser sol, aparece chuva. Naquela época não tinha isso. Então, repentinamente acontecia essas tempestades muito fortes, inclusive redemoinho na época. E Jesus conhecia isso. E mais ainda, quem conhecia bem seriam quem? Os discípulos, excelentes pescadores, acostumados, viviam praticamente no mar. Mas os discípulos seguiam Jesus. Ora, o fato de seguir Jesus não quer dizer que vai isentá-los das tempestades. Nós conhecemos Jesus, nós seguimos Jesus do nosso modo, cada um do seu modo, e nós não estamos livres das tempestades que nós mesmos, interior, nossas tempestades internas, que nós criamos, e nem das externas, que elas vêm mesmo para, não porque, mas para que aprendermos. Não é verdade? Todas as nossas tempestades que nós criamos ou que coletivamente aparecem em nossas vidas, como a nossa pandemia que veio aí, a gente achava que era uma chuvinha e era uma tempestade. Muitos barcos viraram, não é verdade? Muito bem, mas aí levantou-se ondas enormes, essas ondas de emoções, medo e ansiedade. Os discípulos, quando viram aquela tempestade repentina, o que é que eles fizeram? Eles tinham conhecimento, como remar, como puxar as velas, como virar o barco para um lado, e usaram todos os recursos. Nós também. Quando chega algo em nossas vidas, uma onda de emoções, de medo, de ansiedade, nós também vamos procurar o que primeiro? Nossos recursos. Não é verdade? A gente busca como a gente vai resolver essas ondas que entram em nosso barco. E assim, os discípulos também tentaram
resolver essas ondas que vinham, como é que eles poderiam solucionar. Mas o medo foi muito grande, a angústia foi muito grande, e eles não sabiam mais o que fazer. Nós, quando sentimos medo, o medo é humano. Nós sentimos medo, nós sentimos ansiedade, nós sentimos angústias em meio a tantas tempestades em nossas vidas. Nós mesmos agora, neste exato momento, pensando nas nossas tempestades, em qual nós estamos buscando justamente uma solução para elas. Gente, é humano. A hora do medo é quando mais nós sentimos que somos humanos e frágeis e necessitamos fazer como os discípulos, acordar o Mestre. Aí vem a humildade de saber que, por mais que eu fui atrás dos meus recursos, fui atrás de alguém profissionalmente para me ajudar, fui atrás de um amigo para conversar, fui atrás de várias soluções e não consegui. O que acontece? Eu preciso ter humildade de chegar e dizer: Jesus, acorda, me salva. Jesus, sai da popa desse barco, te levanta e vem ao meu encontro. Me salva, Jesus. Eu preciso de ti agora, nesse momento. A humildade de nós reconhecermos isso, a nossa fragilidade, de buscar ajuda profissional e espiritual, é importantíssimo. Mas eu não devo sentir medo. Eu não posso ser uma pessoa ansiosa. Eu não posso ficar angustiado. Pode sim. Sim, podemos, somos humanos. E passamos por provações. E as provações nos dão força para mudarmos. Precisamos conhecer Jesus. Até aí tudo bem. Jesus dormia na popa, distante dos discípulos. Essa mensagem é bem interessante porque ela vai nos mostrar plenamente Jesus como um ser humano. Como diz, né? Aqui eu até escrevi essa frase. O Verbo plenamente encarnado, sujeito a todas as limitações físicas comuns a qualquer ser humano. Ora, Jesus, depois de um dia exaustivo, que, imagine Jesus, claro, ele é um espírito crístico, elevadíssimo da hierarquia, mas ele estava encarnado e ele tinha um corpo físico igual ao nosso, gente. Ele se alimentava, ele ia ao banheiro, ele tinha que ter o descanso, porque as energias físicas, não era espiritual, de um corpo. Por isso que Jesus também só ficou até 33 anos, né? Usou só até 33 anos o corpo físico, de tão elevado que o espírito era, fez a missão dele, cumpriu. Gente, ele estava cansado e dormiu. E eu estava lendo esse evangelho, imaginando Jesus. Todos nós dormimos. Para quê? Não é por quê, gente. Para que nós dormimos? Justamente o espírito necessita refazer as suas energias. E ao encontro de amigos, parentes, para que possamos voltar novamente e continuar nossa missão. E nós dormimos todas as noites para fortalecer o nosso espírito. Porque nós somos espíritos, né? Eternos, imortais. Então Jesus estava num sono profundo. Muitos falam assim: não, Jesus estava só fingindo que estava dormindo para testar a fé
dos discípulos. Não, Jesus estava com sono profundo, sim. Tanto que eles ficam tão desesperados que eles dizem: mestre, você quer que nós morramos? Nós estamos aqui, está quase na hora de afundar o barco, e enchendo de água, as ondas entrando, e o desespero tomou conta deles. E Jesus acorda. Imagine Jesus acordando assim de um sono profundo, né, com as energias bem já maravilhoso ali, olhou e como dizendo: calma, gente, eu estou aqui. Onde está a tua fé? Eu estou aqui contigo. Quantas vezes Jesus nos diz para nós, lá no íntimo: calma, Nazaré, tu não estás só, eu estou aqui contigo. Aí dá-se um alívio, né, gente? Dá-se uma energia diferente quando a gente sente que ele falou lá dentro. Mas é mesmo, eu vou ter medo de quê? Se eu sei que o espírito é imortal, se eu sei que eu estou neste plano, no momento, com este corpo físico de passagem, nós somos passageiros. Hoje nós entendemos que temos que usá-lo, o corpo e o espírito, da melhor maneira possível. Aproveitar enquanto estamos de passagem, né? E aí Jesus também mostra não só o lado plenamente humano, como também ele mostra o seu lado pleno divino, né? Onde ele acalma o lado soberano de Jesus, quando ele acalma e diz: cala-te para o vento, aquieta-te para o mar. Veja aí o lado de Jesus, o lado divino de Jesus, que mostra essa autoridade de conhecer o planeta, que ele, como governador, ajudou a criar, ajudou a planejar o nosso planeta. Então, quem conhece e entende hoje o estudo da doutrina espírita, a importância do estudo da doutrina espírita, quando a gente entende a origem do espírito, a origem do universo, o fluido cósmico universal que dá origem a todas as matérias, essa matéria, tudo isso a gente compreende que ele, como o governador da Terra, tinha poder de acalmar os fenômenos que para nós é impossível compreender. Um homem, né? Os discípulos ficaram apavorados, em compensação, maravilhados. Por quê? Na mesma hora acalmou, gente. Já pensaste vocês num barco afundando e aquilo chega ali, não, calma, pronto, vem a bonança. Aí eu pergunto em nossas vidas, quando as tempestades chegam, os problemas chegam, as ondas começam a sacudir as nossas vidas, as pessoas do nosso trabalho, nossa relação pessoal, nossa família. E aí Jesus pergunta: estás com medo? Claro, Jesus não falou, não perguntou: estás com medo? Não, reprimido ou reclamando. Não, porque ele sabe que nós somos humanos. Nós temos medo. Senhor, estou com medo. Mas aí ele pergunta outra coisa: ainda não tendes fé? Ora, os discípulos andavam com Jesus, aquilo que eu estava falando hoje à tarde no nosso apoio. Transformou água em vinho. Olha aí a química. Transformou, multiplicou 4 pãezinhos e milhares de pães para uma multidão de pessoas se alimentarem, assim como o peixe. Como é que ele trabalhou essa matéria?
Só a gente estudando, né, gente? Vamos estudar Espiritismo. E aí, um paralítico de nascença, que não tinha mais músculo nenhum, Cristo alimenta naquele momento a musculatura física humana e renova toda a musculatura e anda, vai e anda. Uma pessoa de nascença tem que fazer fisioterapia a vida toda, mesmo que ele tivesse um milagre, não era verdade? Milagre que são os fenômenos, né, que a gente já entende. E assim mesmo, os discípulos ficaram com medo. E ele pergunta, não era o medo que ele perguntava, ainda não tendes fé? O que precisava para eles terem mais fé em Jesus? Tanto que eles falam, quem é este homem? Eles estavam vendo Jesus como um homem, né? Um homem, como eles. Mas quem é este homem que tem o poder de acalmar o mar e o vento? Ora, Jesus, sabendo que nós somos ainda espíritos infantis na caminhada da terra evolutiva, estamos aprendendo. Que lindo hoje a gente estar aqui sentado, trazendo as nossas ondas emocionais dentro de cada um de nós, as nossas tempestades, todas dentro de nós, e querendo, sim, sentir a fé em Jesus, para que Ele acalme as nossas tempestades. E aí, gente, olha, como passa rápido, né? Eu quero conversar, não pode também, a gente tem um tempo. Onde eu parei, que eu vou me embora, eu acabo nem lendo aqui o que eu tinha escrito aqui. Muito bem, então Jesus, ele quando ele vem, ele fala essa parte toda, né? Eu coloquei aqui uma coisa bem interessante, uma reflexão para nós. Como anda a minha fé? Ela está fortalecida ou enfraquecida? Vamos depois, a gente leva isso para dentro de casa, dever de casa é isso. Meus recursos emocionais, eles estão fartos ou está faltando esse recurso emocional? Como está a minha estrutura familiar? O meu barco familiar está conseguindo aguentar as ondas, a ventania, ou cada onda que bate no meu barco, um dos meus membros familiares cai ou se afoga? Então, vamos refletir isso. Como está a minha fé? Eu estou dando conta dessa tempestade em minha vida? A minha humildade, como está para pedir ajuda? Gente, é importante a gente pedir ajuda. É necessário a gente pedir ajuda. Não precisamos ter orgulho. Eu sou orgulhosa, eu não vou dar meu braço a torcer. Não, gente, não é assim, não. Nós precisamos um dos outros. Nós vivemos em sociedade justamente para trabalharmos tudo isso, a nossa paciência, a nossa ansiedade, os nossos medos. Dividir nossos medos é bom. Dividir nossas angústias é bom. Sempre tem alguém que é colocado perto de nós para nos apoiar. E isso é muito bom quando nós sentimos confiança em alguém. E trabalharmos isso. Depois disso, porque, mas Jesus não está aqui, eu não estou vendo Jesus, como é que ele vai me salvar? Os apóstolos estavam lá vendo e mesmo assim ficaram na dúvida. Nós não estamos vendo Jesus. Mas eu estou vendo uma amiga querida aqui do lado, que Jesus colocou na minha vida. Um filho amado, uma pessoa que
até desconhecida, que me dá um sorriso e senta perto de mim numa praça e a gente começa a conversar e aquela pessoa me dá um ânimo. Um cachorrinho que chega e fica perto de mim querendo só um cafuné. Em várias coisas nós podemos observar que Jesus está ali, nos dando força e aumentando a nossa fé. Mas essa passagem que nos traz encorajamento e esperança, eu anotei aqui o que podemos aprender com Cristo que acalma as tempestades. Vamos lá. Muitas vezes escolhemos o medo em vez da fé. Hoje nós somos convidados a mudar de caminho. Nós vamos escolher a fé em vez do medo. Isso aqui é Você está se comprometendo com você mesmo. Escolher a fé em vez do medo. Amadurecer o nosso lado espiritual e moral. Vamos fortalecer o lado espiritual. Como é que eu fortaleço, Nazaré, meu lado espiritual? Conhecendo Jesus.